Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Hoje sou somente eu, a Bruna, porque é um mini episódio, então por isso também não tem muitos recados. E vamos direto para a história de hoje. Não se tem muita informação sobre a vida do José Agostinho Bispo Pereira. Eu não consegui encontrar nem a data de nascimento dele, apenas que ele nasceu provavelmente no ano de 1956, se eu fiz as contas certas, porque não consegui encontrar nem isso. O que se sabe é que ele tinha 2 filhas, eles moravam em uma pequena ilha no povoado de Experimento, que fica na cidade de Pinheiro. A cidade de Pinheiro fica a 340 quilômetros de São Luís, no Maranhão. A Maria Arlete Monteiro, que era a esposa dele, a mãe das 2 meninas, era doméstica. E quando ela ficou com tuberculose, ela foi para a cidade para se tratar. E depois disso, depois que ela se recuperou, ela ficou na cidade para trabalhar e nunca mais voltou. Eles eram muito pobres, mas as 2 filhas do José sofreram muito mais nas mãos do próprio pai do que qualquer outra coisa. Por 17 anos, a Sandra Maria Monteiro foi abusada por José. Desde os 12 anos, ele estuprava ela e aos 15 ela teve seu primeiro filho em resultado disso. A sua irmã mais velha, chamada Maria Sandra, conseguiu fugir de casa aos 12 anos, quando já estava grávida, de um estupro sofrido pelo próprio pai. A Maria Sandra, então, ficou fora de casa e nunca mais voltou, né? Foi a Sandra Maria que ficou sendo abusada por 17 anos. A Sandra Maria cresceu sem saber que aquilo era um crime, né? Para ela era super normal, era apenas a vida dela. Ela era espancada, passava fome e necessidades básicas, era proibida de sair de casa. Durante todos os anos em que ela foi abusada, a Sandra teve 7 filhos. Essas crianças não sabiam que o avô era também seu pai. Algumas fontes dizem que apenas um desses filhos podia ir na escola, o que garantia R$60 na época pelo programa Bolsa Família, que era a única renda da casa. Porém, outras fontes dizem que nenhuma das crianças frequentava a escola e que eles não recebiam Bolsa Família. Então, não consigo confirmar se eles tinham esses R$60, que não é nem o mínimo para sobreviver, e se essa criança ia para a escola ou se, na verdade, eles ficavam todos presos em casa. Toda essa situação era conhecida pelos vizinhos. Segundo a delegada de Pinheiro, que é chamada Laura Amélia Barbosa, abre aspas, a comunidade sabia, ficava indignada, mas ninguém queria se meter, fecha aspas. Com o tempo, as campanhas contra a pedofilia e violência sexual feitas pelo governo foram mudando a opinião das pessoas e essa recusa em agir, né, tomar alguma atitude sobre o caso. Então, no dia 21 de maio de 2010, o Ministério Público, em conjunto com o Conselho Tutelar e a Polícia de Pinheiro, eles realizaram uma passeata na cidade de Pinheiro. Essa passeata tinha como objetivo chamar a atenção e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí foi depois disso que as pessoas começaram a contar para as autoridades o que acontecia na ilhota onde morava o lavrador José Agostinho. Então a Polícia Civil, assim que soube do caso, começou a investigar. E em 8 de junho de 2010, o José foi preso. Os policiais, ao chegarem na casa de barco, porque era uma ilha, né, não tinha acesso por terra, eles ficaram em choque com a situação das crianças. Então, dos 7 filhos, 6 moravam com José e a Sandra. A mais nova, de cerca de 2 meses, foi doada para um tio materno, que não sabia quem era o pai da criança. Esse tio contou depois que a Sandra foi visitar ele com o nenê, com 1 mês de vida, e ela pediu, né, para ele ficar com a criança, e ele recusou. E aí ela voltou visitar ele de novo, e aí eles conversaram, passaram um tempo juntos e tal, passaram o dia juntos, e ela falou que estava indo embora, e foi embora, e aí que ele escutou um chorinho no quarto, e ela tinha deixado a menina na casa dele. Então ele acabou ficando com essa criança. Esse tio também só foi saber, né, que tinha acontecido quando saíram nos jornais essa notícia, e aí ele disse que ele ficou revoltado, que se ele soubesse, ele mesmo tinha contado para a polícia, mas o que ele sabia era só que a sobrinha dele estava deixando uma criança para ele. O menino mais velho fugiu assustado assim que os policiais chegaram. Tinha também um menino de 8 anos que era surdo e mudo devido aos problemas de consanguinidade. Uma menina de 7 anos já tinha começado a ser abusada pelo José também. E outra menina de 5 anos foi submetida a exames que mostraram que ela também estava sendo abusada. Os outros mais novos eram 2 meninos de 4 e 2 anos. As crianças então foram resgatadas e levadas para um abrigo. Apesar de tudo, a Sandra dizia que gostava do José como pai.
Já o José não via problema nenhum nos abusos que ele cometeu durante toda a sua vida. Ele foi atuado pelo estupro da filha neta de 7 anos, além do abandono material, já que a Sandra e todas as crianças passavam fome, abandono intelectual, porque eram proibidos de ir à escola, e maus tratos e cárcere privado. Isso quando ele foi preso, né, por esses flagrantes que ele foi preso inicialmente, e depois, com a investigação, eles conseguiram condenar ele a mais coisas, né. Bom, José foi a julgamento, ele acabou sendo condenado a 63 anos de prisão, ele tinha 55 anos nessa época, e aí ele cumpria a pena na Delegacia Regional do Maranhão, que tinha capacidade para 30 presos, mas em 2011 abrigava 97. Então, uma rebelião estourou em 7 de fevereiro de 2011 e durou um dia inteiro. Então, durante essa revolta, 6 detentos foram mortos pelos outros. O José era mantido separado dos outros presos porque ele era ameaçado, né, já que ele tinha abusado de crianças. Ele ficava na cela 3 junto com outros condenados por crimes sexuais. E assim que os presos estavam fazendo motim, conseguiram cerrar as outras celas, eles partiram para a cela 3, e aí mataram e decapitaram o José e mataram outros presos. E é assim que termina a história do José Agostinho Bispo Pereira, conhecido como Monstro do Maranhão e também como Joseph Fritz, o brasileiro. Se você não sabe quem que é o Joseph Fritz, a gente tem um episódio só sobre esse caso, que é o episódio número 6, então você pode voltar lá e ouvir. Então é isso, minha gente. Se vocês quiserem mandar dicas ou só falar com a gente, é só mandar mensagem para o nosso Insta, @milcrimes. Se você quiser nos ajudar a comprar microfones melhores, vai lá no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio. E se você quiser mandar casos com muitas informações e quiser já mandar arquivos, ou se você quiser mandar história do ouvinte para a gente fazer um episódio especial sobre isso, manda um e-mail para o milcrimes@gmail.com. Então é isso, tchau e até a próxima.